E aí galera, tudo bem? Ó, hoje a proposta é um pouquinho diferente. Não vou te falar qual que é o tema do programa não, você vai adivinhar a aula. Ouvir essa música? Tá ouvindo essa frequência? De onde que veio? O que é? Matou qual que é o tema de hoje? Ah, radiofrequência pra você no Descomplica Estética. Ufa, deu até calor depois dessa lamberóbica toda, né? Vamos falar então agora da rádio com vocês? Que olha só, por coincidência, também é uma eletroterapia que aumenta a nossa temperatura corporal. E os benefícios da técnica da radiofrequência vêm por causa desse aumento da temperatura. Hoje é um dos padrões ouros para a gente conseguir trabalhar com flacidez. E esse aumento do metabolismo local por causa da temperatura vai influenciar no tratamento de gordura localizada, celulite, quadros de cicatrização, dentre outras propostas térmicas que a gente já vai discutir. Mas antes da gente abrir os detalhes de cada uma delas, vamos entender que existem dois tipos de radiofrequência, que ela pode ser do tipo ablativa ou não ablativa. O que quer dizer isso, Rafa? Perfil ablativo é onde sobe tanta temperatura que eu acabo tendo uma destruição desse meu tecido. Essa radiofrequência ela acaba sendo indicada para finalidade médica, por exemplo, nos tratamentos de câncer. O que a gente vai lidar aqui na estética é um perfil não ablativo, ou seja, eu subo bastante a temperatura do nosso corpo, do tecido, região tratada, só que eu não promovo destruição daquela área, muito pelo contrário. Essa alteração de temperatura é que vai desencadear toda uma cascata metabólica para as propostas finalidades da técnica. Galera, vamos entender então um pouquinho melhor como que funciona a radiofrequência? Ela é uma onda que está dentro do espectro eletromagnético convencional. E para eu conseguir induzir o calor, o aumento da temperatura, eu preciso que um campo eletromagnético seja formado. É formado pela essa passagem de onda entre um polo positivo e um polo negativo. Então os nossos equipamentos eles vão ter essa característica, polos sempre presentes, ou mais ou menos. E o que acontece? Eu posso ter uma condição onde o meu equipamento tem um polo e o meu paciente acaba sendo outro polo. Ele fecha como se ele fosse o terra do circuito. No que eu coloco os dois juntos, eles então fecham a passagem da corrente e o aumento da temperatura. Ou o próprio aplicador já pode ter os dois polos. Daí entra essa questão dele ser ou monopolar ou ele ser bipolar. Agora, ó, vamos convir. Polo ou é positivo ou é negativo. Hoje no mercado a gente tem um monte de tecnologia que fala sobre tripolar, tetrapolar, hexapolar, sei lá quantos, meu Deus, polar. Sempre vai ser um positivo ou um negativo. Se eu estou falando então de um tripolar, eu tenho ou um positivo e dois negativos, ou um negativo e dois positivos. Se são tetra, ou seja, 4 polos, eu tenho 2 positivos, 2 negativos e assim por diante. A gente não vai ter um possível polo intermediário, tudo bem? O que acontece é que quando eu aumento o número de polos, eu estou trabalhando às vezes numa maior ação da onda, vou abrindo o ponto de aplicação, que deixa alguns dos tratamentos um pouquinho mais rápido. Muito conveniente, principalmente se eu for fazer uma área grande como o corpo, um abdômen inteiro, uma coxa inteira, um glúteo inteiro ou a região que você for trabalhar. Existem diferentes formas de apresentação de radiofrequência hoje no mercado. A primeira que a gente vai conversar não é nem mais muito utilizada do perfil da estética, que é a indutiva. Utilizava-se de um aplicador de vidro em contato direto sobre a pele, onde passava a corrente, fechava o circuito. Mas ela tinha uma problemática, galera, que não conseguia espalhar de forma homogênea o calor, a temperatura, então ela ficava só nos pontos de contato e existia o grande risco de queimar essa pele. Existe a variação da radiofrequência capacitiva. A radiofrequência capacitiva ela funciona um pouquinho diferente. Você tem os dois polos a trabalhar. Fecha-se o circuito. No ponto do aplicador, gera um campo magnético em torno dele. Esse campo magnético é que vai então entrar em contato com a pele e influenciar o aumento da temperatura.
ela não é muito legal para tecidos que estão um pouquinho desidratados, sabe, pessoal? Portanto, se você tem uma radiofrequência nesse perfil, invista na hidratação dessa pele antes de começar o tratamento. Hoje, o que a gente comumente vê no mercado são as radiofrequências de perfil resistivo. O perfil resistivo é um pouquinho diferente, porque o campo eletromagnético ele já se forma dentro da própria pele. Então você vem com o eletrodo aplicador, a região que você quer tratar e ó, lá dentro do tecido é que então vai formando essa ação do campo eletromagnético. E esse campo é que vai começar então a fazer todos os mecanismos de ação da nossa radiofrequência. Então como afinal de contas funciona isso? Pessoal, vocês estão vendo aqui? Eu tenho um íon, uma molécula com carga. E o que acontece? Ela é supla influenciada por esse campo eletromagnético. Olha como ela começa a ficar agitada, 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 agitada. Essa agitação aqui é que aumenta parte da temperatura da pele. Então é um dos elementos que é estimulado por esse campo eletromagnético. Além dele, eu tenho também a opção de trabalhar ó, com a água, a molécula d'água aqui. O que acontece com os dipolos como a água? Eles não têm a carga que o íon lá atrás. Mas ó, ela começa a girar, e gira, e gira, e gira. E esse spin todo que ela vai dando aqui, é que faz com que a temperatura também aumente. E ainda para fechar o ciclo, existem os elementos moleculares. E esses elementos moleculares, eles ficam assim ó, girando tudo como se fosse o átomo. Tá bonitinho lá o núcleo, os elétrons na parte distal. Só que quando eles veem todo esse excesso de energia do campo eletromagnético, eles ficam fazendo isso, ó pessoal. Distende, encolhe, distende, encolhe, distende, encolhe. Olha só. Isso vai fazendo com que a temperatura local também aumente. Então as três coisas acontecem simultaneamente. E isso vai elevando a temperatura da pele. Óbvio que essa temperatura tem que ser controlada. A gente não pode ela ir ao acaso, ao além. A nossa ideia é atingir uma média de até 60 graus Celsius, que é o que a gente chama de temperatura de contração do colágeno. Sabe como que eu explico para o pessoal lá na clínica, para ficar bem facinho de entender o que está acontecendo na pele deles? É o momento ovo frito. Vamos lembrar lá na cozinha de casa? Como que frita o ovo? Você vai lá, põe um olhinho, coloca o ovo, inicia a temperatura, não é? O que acontece com a clara, pessoal? Não sei. Ela não muda, não fica durinha, ela não fica branquinha. É a mesma coisa que está acontecendo aí com esse colágeno. Só que no final das contas a gente vai arrancar aquele zoião, não é verdade? Colágeno não. O nosso corpo precisa repor, refazer essa matriz. E para isso ele ativa as proteínas de choque térmico. Elas que vão sinalizar toda essa renovação da matriz celular. O ponto é temperatura. Eu posso chegar ao ponto do ovo frito ou não. Se eu não cheguei ao ponto do ovo frito com o nosso colágeno, eu tenho só uma indução do metabolismo local. Para cada 1 grau que a gente sobe, cerca de 10% do metabolismo também aumenta. Por isso que ela também é muito indicada para os quadros de cicatrização, descongestão e aumento do metabolismo local no combate da gordura localizada. Então, é uma técnica multifuncional que vale a pena você ter no seu arsenal terapêutico com certeza. E fechando a rádio, mas se ficou dúvida, ó, vai mandando pra gente, porque pro nosso próximo programa a gente vai conversar sobre um tema que tá também deixando a estética, ó, mais bonita. Vamos falar um pouquinho sobre micropigmentação, benefícios da técnica e como anda esse cenário? Até lá!